E aí, pessoal, tudo beleza? Um aluno me pediu para que eu gravasse um vídeo ensinando como adaptar o aplicativo web baseado nos frameworks Vue.js e Flask para que esse aplicativo ele trabalhasse com o banco de dados SQLite 3. A primeira versão do aplicativo, a base de dados, ela está sendo simulada por meio de um array de JSON, beleza? Então eu vou mostrar nesse vídeo a adaptação que eu fiz no código, no mesmo código que eu compartilhei com vocês, para que a API do aplicativo ela, ela trabalhe com o banco de dados SQLite 3, beleza? Então vamos lá, eu vou explicar diretamente no Visual Studio, ok? Então eu vou abrir aqui meu Visual Studio. Ah, deixa eu carregar aqui mais uma ferramenta, a lupa, para dar zoom no código, para que vocês possam enxergar melhor, ok? Mas antes de começar a explicar as modificações que eu fiz para oferecer suporte ao banco de dados SQLite 3, eu vou fazer uma demonstração do aplicativo. Ok, então o aplicativo está aberto, é um aplicativo do tipo SPA. Observem que tem um registro aqui, né? Eu vou dar um refresh. Pronto, deu um refresh. Eu vou adicionar um novo game. Então, adicionar game. Título do game: Pac-Man. Gênero do game, eu vou colocar aqui, sei lá, infantil. Infantil. E vou submeter. Vou enviar. Quando eu clicar nesse botão, eu vou enviar esses dados lá para a API que roda no back-end, e essa API, por meio da operação de insert, ela vai inserir esses dados na tabela games, que foi criada, que faz parte, né, do banco de dados. Então vamos lá, submit. Observem aqui, ó, o registro foi adicionado, né, game adicionado, beleza? E eu posso também chegar aqui e alterar, alteração. Então vou mudar o gênero para tradicional. E vou clicar aqui em alterar. Ó, observem, né, que foi alterado, game update, né, o game foi alterado. Beleza? E eu posso apagar. Eu vou apagar esse primeiro registro aqui, ó, cujo título é fado. Então eu vou clicar aqui em excluir. Foi removido, ó, game removido. Beleza? Então vocês viram aí uma demonstração de uma nova versão do aplicativo web SPA, só que agora ele utiliza um banco de dados, o SQLite, ao invés de um array de JSON. Então agora eu vou lá para o Visual Studio para explicar para vocês como é que eu fiz essa modificação. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz, eu adicionei no back-end. Deixa eu dar um som aqui. Eu adicionei aqui, ó, no diretório back-end, eu adicionei o DB Setup. Estão lembrados do DB Setup, desse script? O DB Setup, deixa eu clicar nele. Tá aqui ele, ó, carregou. É aquele script que eu ensinei a implementar na nossa disciplina de back-end, certo? Estão lembrados dele? Basicamente, esse script ele é o responsável pelo gerenciamento do banco de dados. Então, quando eu falo gerenciamento, quero dizer que ele implementa as principais operações que viabilizam a API manipular o banco de dados, como criar uma conexão com o banco de dados, criar tabela, tá vendo aí, ó? Criar conexão, criar uma tabela no banco de dados, inserir, ó, olha o insert aí, ó, inserir um novo registro nessa tabela. Esse select underline is, estão lembrados? Né? Ele vai retornar
um determinado item, ou seja, um determinado game, né, de acordo com o título do game, por exemplo. Essa outra função aqui, ó, select underline all underline itens, né, essa função aqui ela vai retornar todos os games, ó, select asterisco for games, ela vai retornar todos os games, todos os registros armazenados na base. Beleza? Essa outra função aqui, ó, update db, né, ela vai alterar os dados de um game armazenado, né? Então eu posso, por exemplo, passar aqui o ID, né, ou seja, o código que identifica um determinado game, e aí eu posso alterar, né, o título, o gênero, o status dele, se ele já foi jogado ou não. Beleza? E a outra função importante aqui é a função delete. A função delete eu passo como parâmetro o ID do game, observem aqui o ID do game, né? E aí eu uso o comando SQL delete para apagar, né, excluir um determinado game da tabela games, usando o que? O ID do game, certo? Então o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei o DB Setup e eu alterei cada função de CRUD, especialmente alterei o comando SQL, né? Alterei o comando SQL para que seja possível deletar um game da tabela games, para que seja possível alterar dados de um determinado game, para que seja possível selecionar todos os games que estão armazenados, certo? Para que seja possível selecionar um determinado game, usando o título do game como parâmetro, e para que seja possível inserir um novo game. Beleza? Bem simples. Um outro ajuste que eu fiz também foi alterar a função que cria a tabela, create underline table. Basicamente o que eu fiz foi alterar o nome da tabela, eu alterei para games, certo? E eu adicionei aqui um novo campo, esse campo aqui, read, né? É um novo campo. Alterei também, vale ressaltar que alterei também os nomes dos campos, né? Então aqui está title, genre e read, certo? O campo ID, ou atributo ID, é aquele campo especial do tipo integer, numérico, que ele é auto-incremento, né? Ele é gerado automaticamente, o valor dele, e ele é a chave primária dessa tabela. Ou seja, é o campo que é usado para identificar unicamente um registro, um game na tabela. Essas foram as modificações que eu fiz no DB Setup. Bem simples, beleza? Basicamente isso que eu fiz. Bom, e aí eu tive que também fazer alguns ajustes na API, né? Então tá aqui, o arquivo app, ele implementa a API do aplicativo web, e esse código aqui ele é praticamente o mesmo código da primeira versão do aplicativo web que eu desenvolvi usando Array, certo? Que eu compartilhei com vocês. O código é praticamente o mesmo. Os ajustes que eu fiz foram mínimos. Vamos lá para saber quais são os ajustes? Então, olha só, vamos pegar aqui o allGames. Essa função aqui, ó, allGames, certo? É ela que permite que seja possível, de acordo com o método HTTP, inserir ou obter um game, certo? Então, se o método HTTP for poster, eu vou inserir. Se for get, eu vou obter os games que estão armazenados na base. Bem simples, certo? Então, basicamente, ó, aqui, ó, se o método HTTP for igual a poster, então eu vou obter o JSON com os dados do game que o usuário digitou lá no formulário, lá naquela janela modal, certo? De cadastro. Vou guardar aqui nessa variável post underline data, a referência para esse JSON, e por meio dela, ó, olha só que interessante, ó, por meio dela eu vou poder, ó, passar como parâmetro de entrada o título, o gênero e o status reads para o método insert underline db, ou seja, que é aquele método que foi criado para inserir dados
na tabela games, dado do game na tabela games. E esse método ele está implementado aonde? Esse método, essa função, está implementada aonde? Lá no DB Setup. Ó. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó. Beleza. Recebe como parâmetro o título, o gênero e o RID. E esse C aqui vocês devem lembrar, né? Esse C é a variável que contém a referência para a conexão, a referência da conexão com o banco de dados. Né? Beleza? Bem simples, né? Certo? E aí eu retorno uma mensagem, esse response underline object vai retornar uma mensagem para o front-end dizendo, ó, game adicionado. Certo? Agora vamos supor se o método HTTP que foi utilizado é o método GET. Se for o método GET, essa condição aqui ela não vai ser verdadeira, né? Vai vir para cá, o fluxo de execução. E basicamente observe o que vai ser feito aqui, ó. A função select underline its, que é aquela função que vai retornar todos os its, todos os games armazenados. Né? Essa função vai retornar um JSON, na verdade vai retornar um conjunto de registros que corresponde aos games e vai ser guardado aqui, ó, nesse response underline object, certo? E aí eu vou passá-lo como argumento de entrada para o JSONIF para que essa função envie lá para o front-end uma lista de games, né? Uma lista de games formatados em JSON, que é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui no navegador. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Acho que eu tô com... Tá aqui, ó, esse nominha aberto. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Get, né? Comando get. Eu estou especificando aqui a URL /games. Olha o método HTTP, ó. Get. Se eu clicar aqui em send, olha aqui o resultado. Tá aqui o resultado. Então aqui a gente observa um JSON, né? Que contém um registro, que é o registro Pacman. Beleza? É o game Pacman, né? Que é exatamente esse cara aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Está sendo exibido no componente games, né? Do front-end. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Certo? Então essa foi a modificação que eu fiz. Vale ressaltar, para que seja possível chamar esse método aqui, insert underline db, que foi implementado aqui, né, no DB Setup, eu preciso então na API importar, certo? Então eu estou importando aqui em cima, tá vendo aqui, ó, from, né, DB Setup, ou seja, do script DB Setup, importe o que? Tá aqui, ó, importe o insert underline db. Também estou importando o create table, também estou importando o create connections, beleza? Bom, a outra função da API, a outra operação da API, eu chamei de single underline game, que eu também expliquei, né, na nossa aula passada, que é uma função que ela é usada para permitir que seja possível alterar os dados de um game ou deletar um determinado game, dependendo do método HTTP, certo? Então, se o método HTTP for put, estão lembrados do put? Né? Ele é usado para alteração, né? Então, se o método HTTP for put, eu recupero aqui, né, os dados formatados em JSON que são enviados lá no front-end, lá na janelinha modal, né, onde é exibido um formulário que permite que o usuário possa digitar novos dados. Então, quando o usuário clica em alterar, né, esses dados eles são enviados para o front-end via a requisição, né, via uma requisição do tipo RETS, que especifica o ID, né, olha aqui, o game, né, que contém o ID do game que tem que ser alterado, né, e também especifica o método HTTP, que é o método punch. Então, se o método HTTP for punch, novamente, o get underline JSON vai obter o JSON, que contém os novos dados do game, vai guardar aqui nessa variável, post underline data, certo? E aí, através dessa variável, eu também vou poder usá-la para passar como parâmetro de entrada
para a função update_db, que é a função que vai alterar os dados do game lá na tabela games, né? Eu vou passar para essa função o título, o gênero e o status do game, se ele já foi jogado ou não, e o ID do game, olha aqui, ó, Game ID. Observe que esse Game ID aqui é exatamente o código que está colocado aqui, ó, né? O código que foi passado como parâmetro. Beleza? E aí essa função aqui que ela vai fazer, ela vai alterar, né? Ela foi implementada lá no DB Setup, ó, vamos lá no DB Setup, cadê a função update? Está aqui ela, né? Função update, certo? Então, ó, updates games, né? Ou seja, altere, né? Ou atualize a tabela games, especialmente altere a tabela title, a tabela gênero e a tabela read, de acordo com o ID, né, do game que é passado como parâmetro. Beleza? Certo? Legal? Aqui na função main, eu não tinha falado, mas basicamente essa função main é a função principal, né? Então quando o DB Setup ele é executado, basicamente essa função main ela vai ser chamada, e basicamente o que ela vai fazer? Ela vai, através dessa variável database, eu vou dizer a localização do banco de dados, né? E aí eu crio uma conexão com o banco de dados usando a função create do connect, guardo a referência aqui nessa variável com, né, a referência da conexão, e na sequência eu crio a tabela games usando a função create do table, que recebe como argumento a variável com que contém a conexão com o banco de dados. Beleza? Muito simples, né, pessoal? Muito simples. O que mais? Certo. Com relação ao excluir. Então, se o usuário deseja excluir, quando ele clica em excluir, né, quando ele clica aqui, ó, no botão excluir, né, vai ser disparado uma requisição do tipo delete, né, do front-end, especialmente do componente Vue.js. Certo? E aí, essa requisição baseada no método delete, ela vai chamar, né, a função single_game, certo? Ela vai receber o ID do game que deve ser deletado. Então, olha, a lógica é muito simples. Se o método HTTP, né, se ele for igual a delete, olha aqui, ó, delete, então a função delete_db vai ser chamada. Lá do DB Setup, né, essa função delete_db vai ser chamada. Ela está localizada aqui, né? Cadê ela? Está aqui ela, ó. Então essa função basicamente o que ela vai fazer? Ela vai deletar, ela vai excluir um game, né, um registro da tabela games, usando, né, olha aqui, o where, onde, né, o ID, né, é igual ao ID que foi passado como argumento para a função delete_db. Beleza? Certo? Muito simples, muito simples. E aí a função vai retornar uma mensagem para o front-end que vai ser game removido. Muito simples. Beleza? Então, essa é o ajuste que eu fiz na API, né, no back-end. E agora eu vou mostrar para vocês o ajuste que eu fiz no front-end. Então, vamos acessar aqui o componente GameView. GameView, que é o cara que cria, o GameView é o cara que cria, né, essa interface. Beleza? Então, vamos ver aqui o ajuste que eu fiz. Bom, no método getGames eu não fiz nenhum ajuste, nenhum, certo? Aqui no front. Aqui no addGames, que é o método que é chamado para submeter a requisição do tipo poster, né? Ou seja, eu quero cadastrar, eu quero inserir dados, quero inserir um novo game. Observe a modificação que eu fiz aqui. Nenhuma também. Legal, né? Certo? Agora dá uma olhada aqui na modificação que eu fiz aqui no método editGame.
também nenhuma, certo? No método updateGame, também nenhuma modificação. E no método removeGame, também nenhuma modificação. Olha só, por que eu fiz questão de mostrar para vocês isso? Essa é a beleza de nós usarmos, na verdade, essa é a beleza de nós trabalharmos numa arquitetura de um aplicativo web, de um sistema web, baseado em front-end e back-end. Então, de um lado eu tenho um front-end, do outro lado eu tenho um back-end. Então, vocês perceberam que eu modifiquei o back-end, fiz alguns ajustes no back-end, e esses ajustes eles não refletiram no front-end. Isso é muito legal, né? Porque permite que duas equipes elas possam trabalhar de forma separada, certo? E se ambas as equipes seguirem o padrão, por exemplo, o padrão RESTful, beleza? A equipe que trabalha no back-end pode fazer determinados ajustes, e esses ajustes eles são independentes do front-end. Por isso que não foi necessário eu realizar qualquer mudança aqui no front-end. Eu ajustei o back-end e funcionou perfeitamente. Muito legal, né, pessoal? Então, existe outras abordagens de se desenvolver aplicativos web, sistemas web, front-end, back-end, de uma forma diferente, seguindo uma outra abordagem, onde eu posso, por exemplo, desenvolver uma aplicação web, um sistema web, usando somente Flex, o recurso de templates do Flex, para criar o front-end do sistema, da aplicação web baseado em Flex. No entanto, essa abordagem ela cria uma dependência, uma dependência entre o front-end e o back-end, beleza? Eu vou ver se eu gravo um outro vídeo mostrando essa outra abordagem, que é uma abordagem até mais fácil, até mais simples, de desenvolver um aplicativo web, um sistema web, usando Flex, somente Flex, né, especialmente o template, os templates do Flex para criar um front-end. Beleza, pessoal? Certo? Bom, um detalhe importante, observem que eu estou simulando aqui na minha máquina o cliente e o servidor, ou seja, o cliente onde roda o front-end e o servidor onde roda o back-end. Eu estou simulando, né, na minha máquina esses dois, vamos dizer assim, esses dois ambientes. Então, basicamente, como eu estou trabalhando com o Vue.js, o que foi que eu fiz? Eu criei aqui um terminal. Eu criei um terminal tipo o CMD que vocês usam, e nesse terminal eu executei o comando npm run serve, né? npm run serve para executar o servidor de desenvolvimento do Vue.js, certo? Ou seja, para publicar o front-end. Tudo bem? E aí eu criei um outro terminal, um segundo terminal, e nesse terminal eu estou executando a outra parte, o outro ambiente. Eu estou executando o back-end, a API. Né? Para executar a API, simplesmente eu digitei Python espaço app.py. Certo? Então, de um lado eu vou ter o terminal onde roda o front-end, do outro lado eu vou ter um outro terminal onde roda o back-end. Beleza? Eu fiz isso, como eu já falei, no meu ambiente, né, no meu Visual Studio Code, mas vocês podem abrir terminais usando CMD, né, dois terminais distintos, e executar dessa forma também o front-end e o back-end. Beleza, pessoal? Então, realmente nenhuma alteração foi necessária ser feita no front-end. As alterações principais foram feitas, né, na API, pequenos ajustes, como eu já expliquei, principalmente para chamar o método update_db e passar, né, os argumentos de entrada referente aos dados type, gênero e read, e também, né, tá aqui, ó, né,
com relação à função que vai permitir que seja possível cadastrar ou obter games da base. Certo? Beleza? Adicionei aqui o DB Setup, que vocês já implementaram, vocês possuem esse código. Então, o que vocês vão fazer é adaptar, né, o código de vocês como eu fiz. Beleza? Como eu fiz e acabei de mostrar para vocês. Tenho certeza que vocês são capazes de realizar essa adaptação. Beleza? Conforme eu estou apresentando para vocês nesse vídeo. Tudo bem, pessoal? Certo? Seria fantástico se vocês fizessem essa adaptação, né, e que vocês implementassem, né, uma aplicação web. E essa aplicação poderá ser a atividade 5. A atividade 5, a implementação ela poderá ser baseada, a implementação da aplicação web poderá ser baseada em array de JSON, conforme a versão anterior, ou, se vocês quiserem, baseado em banco de dados, no SQLite 3. Certo? Então é isso aí, pessoal. Vou parar por aqui o vídeo de hoje. E amanhã é a nossa última aula, né, do curso. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom.